Olá, bom dias para todos os nossos internautas. Nessa madrugada, muitas das vezes, talvez perderam o seu sono, né? Estão pela casa, de um lado para outro, às vezes desinquietos, né? Mas encontrou esse canal do YouTube, esse irmão que vou falar agora, nessa madrugada, essa palavra tão poderosa, essa mensagem que vai nos preencher o nosso vazio, o nosso coração. Antes de tudo, peço que vocês peguem a sua Bíblia, tanto faz uma Bíblia do computador, uma Bíblia no celular, no notebook, ou então se é a Bíblia mesmo, que nem essa minha, que eu estou com ela aqui, esse livro sagrado, né? Livro que tem a palavra de Deus, que tem escrito pelos seus autores de maior em proporção, 40 mais ou menos, na cerca de 1.600, 1.600 anos foi escrever esse livro sagrado. E assim, meus amados irmãos, iluminado e inspirado pelo poder do Espírito Santo. 66 livros, 39 do Velho Testamento e 27 do Novo Testamento. Aqui é a nossa arma, a nossa espada, 66, porque 66 livro, que nem eu já citei, mas se você for prestar atenção hoje, o que nós vamos citar aqui nessa mensagem é falar sobre os anjos. Eu mandei mensagem para saber de que eu iria falar hoje, de que a pregação eu ia citar hoje, se era sobre a volta de Jesus ou sobre os mandamentos. Foi 3, vou falar sobre os anjos. O que ganhou foi falar sobre os anjos, porque tem muitos, milhares e centenas que não viram falar ainda, não ouviram pregação sobre os anjos, qual é o trabalho dos anjos. E assim, meus amados irmãos, vamos dar uma pequena demonstração aqui, né, para que você entenda o que significa anjo. Eu peço que você abra sua Bíblia. Eu já orei antes de entrar no ar. Você lê sua Bíblia, pega sua Bíblia e abra no Salmo 148. Sim, Salmo 148, para nós começar essa abertura já louvando o nome do Senhor. 148, vamos começar do verso 1 até o 2 e o 5, que diz assim: Louvai o Senhor do alto do céu, louvai nas alturas, louvai e todos os seus anjos, louvai e todas as suas legiões celestes. Verso 5: Louvem o nome do Senhor, pois mandou e ele foram criados. Louvai o nome do Senhor, porque mandou e ele foram criados. Quem mandou? Deus. Deus, que sua bendita, e bendita e santa palavra. Haja anjo e o anjo foram criados. O anjo foi criado primeiro do que o homem, meus amados irmãos. Primeiro do que o homem. E também ele mais alto do que o homem. Mais poder do que o homem. O homem em si mesmo não tem poder, né? Não tem poder nenhum. Tem poder para fazer as coisas materiais, mas poder sobre poder celeste, o homem não tem poder nenhum. Assim, está falando aqui de anjo. E para falar em anjo, depois eles são que mais alto do que o homem, menor do que Deus, nas alturas, e também eles foram feitos. Tem categoria, também tem categoria de anjo. O que significa a categoria de anjo?
Nós vamos aqui mais uns minutos, nós ler o que é que significa essa categoria. E assim, eles são... ele tem as suas funções, ele ajuda no governo de Deus, né? Faz mensagem, ele também é mensageiro. Aí nós vamos falar que tipo de anjo e que tipo de categoria. Entendendo, meus amados irmãos? Para começar logo no tipo de anjo e de categoria, se nós vamos abrir também lá em Hebreu. E também Deus deu a ele livre-arbítrio para ele fazerem o que bem entenderem, né? Vamos supor que o anjo também é que nem o homem. Deus deu livre-arbítrio ao homem. O homem pode dizer que Deus não existe. O homem pode dizer que não vai louvar a Deus. O homem pode dizer, eu vou fazer bem o que eu quiser, né? Que religião eu vou seguir? Se eu sou ateu, se eu sou maçônico, se eu sou budista, se eu sou o quê? Tem todas as religiões que tem, milhares que tem por aí afora. Então, se ele pode escolher adorar a Deus ou não adorar a Deus. Vamos, se você leva a sua Bíblia, vamos abrir lá no livro de Hebreu. Vamos, capítulo 1 de Hebreu, né? E o verso 14, que diz assim, Hebreu 1, verso 14, diz assim: não são todos eles espíritos de ministradores enviados para serviço a favor dos que não de herdar a salvação? Não são eles espíritos administradores? O anjo pode ser considerado espírito administrador. Ele é ajudador do homem na sua salvação. Esses são espíritos administradores. Então, meus amados, o anjo é considerado espírito administrador. Mas se você disser, irmão, mas espírito administrador, espírito, não diz que é o fôlego de vida, também que é chamado de espírito, também. O nosso fogo é chamado também espírito. Mas aqui o anjo é chamado de espírito administrador, que ele ajuda a administrar o universo na presença do Senhor. E assim, se não for seguir, vamos agora para o Salmo 103, o salmista 103, vamos manusear a Bíblia, né? É muito bom esse chiadinho das páginas. O Senhor gosta muito. 103, Salmo 103, vamos para o verso 20. Aqui nós vamos começar a entender, começar a se encaixar as peças, falando do anjo, que poder o anjo tem, qual é o trabalho dele nas cortes celestiais, nos seus afazeres. Vamos para o verso 20. Ele diz assim: bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valoroso em poder, que executai a sua ordem e lhe obedece a palavra. Bendizer a sua ordem e que obedece a palavra. O que significa obedecer a palavra? Ele obedece a palavra do Criador, a palavra de Deus. Obedece, ele tem livre-arbítrio, mas eles estão ali a serviço de Deus. Não é isso? Como você tem seu exército, você tem seu comandante, os soldados estão ali a serviço daquele comandante. Como os anjos também estão ali a serviço de Deus, ali nas cortes celestiais. E assim, meus amados irmãos, os anjos aqui estão próximos de Deus. E assim, agora, se nós for analisar direitinho, certa categoria de anjo. Eu vou abrir em Apocalipse, lá no último livro da Bíblia, Apocalipse. Vamos para o Apocalipse, capítulo 5 de Apocalipse. Capítulo 5, e o verso pode ser o verso 11.
5, verso 11. Que diz assim o texto sagrado: Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e do ancião, cujo número era de milhões e milhões, de milhões, de milhares de milhares. Aqui ao redor do trono, era milhões e milhões, milhares de milhares. Assim, quando nós reconhecer que quando Moisés tirou o povo do Egito, Deus falou para Moisés que ele tinha que fazer um santuário para que Deus habitasse entre ele. E ali pode dizer que o santuário terrestre era feito a móvel, com tenda, etc. E feito o altar do sacrifício, e o lugar santo e o lugar santíssimo. Ali onde entrava o sumo sacerdote, durante todo o dia para fazer o sacrifício de animais sobre os pecados. E também no lugar santo, em ano, o dia da expiação. Quer dizer, ali entrava ali o sumo sacerdote. Só o sumo sacerdote que tinha o direito de entrar para fazer a limpeza, a expiação do pecado de todo o povo de Israel durante o ano. Mas ali era um santuário pequeno. Mas aqui está dizendo que o quê? Aqui está dizendo no verso 11, está dizendo que o santuário de Deus, onde os anjos, onde os anjos viviam. Eu vou ler novamente. Vi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, do ser vivente e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Quer dizer que o santuário, meus amados, do céu é o santuário. Aqui o da terra é uma cópia do céu. O santuário do céu é o santuário grandíssimo. Ninguém valia o tamanho do santuário aonde Cristo hoje está assentado à direita de Deus Pai, sendo intercedendo por nós. Desde 22 de outubro de 1844, que Deus está lá no santuário, entrou no lugar santíssimo para administrar sobre o quê? Sobre julgar. Hoje está acontecendo um julgamento no céu. E assim, meus amados irmãos, o quê? Essa coisa de anjos, diz que era milhares de anjos. João viu milhões e milhões, milhares de milhares de anjos. Significa que o santuário do céu é imenso. É ali onde está o trono de Deus. E assim, meus amados, que é grande. Não vamos comparar o santuário do céu com o santuário da terra. O santuário da terra era uma cópia do céu, E assim sabemos que onde está o trono do Senhor, de Deus, não é pequeno esse santuário. Deve ser enorme. Nós não temos a ideia de que tamanho é esse santuário do céu. E ali está o quê? Milhares e milhares de anjos ao redor do seu trono, para ali fazer cumprir a ordem do nosso Deus. E assim os anjos, para que eles são administradores. Categoria de anjos, se não for falar de categoria de anjo, vamos abrir a nossa Bíblia lá em Gênesis, capítulo 3, no início da Bíblia, o primeiro livro da Bíblia. Gênesis 3, vamos para o verso 24. Verso 24, que esse verso 24 tem para nos mostrar. Expulso o homem, colocou o querubim ao redor do jardim do Éden e o refrigi de uma espada que se envolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Está falando aqui a primeira categoria de anjo, De anjo. Que Deus colocou ali no jardim do Éden. Quer ver? Expulso o homem, colocou querubim, primeira
categoria de anjo é quem? Querubim, né? Deus colocou o querubim porque quando Adão e Eva caíram do pecado, comeram da maçã, que Deus disse que não era para comer, eles foram expulsos do jardim. E para que ele não voltasse para o jardim, para não comer novamente do fruto proibido, que ele seria condenado à morte eterna, não teria mais salvação para eles, Deus colocou querubim na entrada do jardim. E quando Adão foi expulso do jardim, ele não podia mais voltar àquele lugar, né? E assim que aconteceu, a primeira classe é querubim. Mas falar aí querubim, o anjo, tem dois tipos de anjo, né? Sim, os anjos do bem e também tem os anjos má. Vamos falar no anjo má, vamos abrir aqui a nossa Bíblia também em Apocalipse, capítulo 12 de Apocalipse. Vamos abrir, vamos movimentar, manusear a Bíblia, como eu estou manuseando essa Bíblia, que esse chadinho das páginas não me atrai muito. Assim, Apocalipse capítulo 12 e vamos para o verso 7. A partir do verso 7 até o verso 9. Que categoria de anjo, sabemos que a primeira é querubim. E a segunda categoria, querubim de anjo bom. Agora vamos ver que categoria de anjo tem aqui. Esse aqui, né? Então vamos ver. No verso 7 que diz: houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles. Verso 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Está vendo aqui? Ó, começou o que? O pecado começou no céu. Você acredita que o pecado começou no céu? Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos. Quem é Miguel? Miguel quando ele está em posição de batalha, de guerra, é considerado Cristo, né? Jesus é considerado chamado Miguel. E esses outros, os anjos, que é considerado o quê? Os anjos caídos que foram expulsos do céu para a terra. Vamos ler mais uma vez. Houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Que é o dragão? O dragão que Cristo chama é a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado infelizmente para onde? Para a terra. E quando ele chegou aqui na terra, ele foi o quê? Ele foi atentar os nossos primeiros pais. Quando ele foi jogado para a terra, aqui não havia mundo ainda, né? E depois Deus fez esse mundo e fez Adão e Eva, e ele veio atentar os nossos primeiros pais, que Deus se colocou no meio do jardim, a árvore, né? Do conhecimento do bem e do mal. Ele disse: daquele fruto não comerei, não passará nem perto dele. Mas Eva um dia inventou de passear pelo jardim sem seu marido, sem Adão. Aí, próximo àquele pé de árvore, ela devia estar pegando alguma fruta, não sei. Aí disse que viu uma serpente que falava. Olha, serpente nunca falou, nem é de falar, né? Porque a serpente até na nova terra vai ter serpente, mas ela vai comer pó. A Bíblia diz que ela vai comer, o alimento dela é pó da terra. Ainda hoje ela se arrasta por cima do seu ventre, comendo pó. E na nova terra ela ainda vai comer pó. Assim, meus amados irmãos, quer dizer que essa é a classe, a categoria de anjo má que está aqui no nosso planeta, infelizmente. E assim, é a categoria de anjo, né? E os anjos querubim ficam vigiando o jardim, para que Adão e Eva não
tentasse voltar e querer comer novamente da maçã, querendo dizer, ele já está meio perdido, né? Então, vamos, né? E se você disser, mas irmão, como é que eu vou saber desse, que houve mesmo esse, se está escrito se eles comeram da maçã, se eles foram enganados por quem? Eu vou só aqui, ó, de Gênesis 1 até o capítulo 2, era mil maravilha, ele estava no jardim do Éden, era um céu na terra, posso dizer assim, e sim que era, sem pecado, ele dominava toda a criação, né? Botava os nomes dos animais que ele queria, mas depois do pecado ele foi expulso, ele não teve mais direito. Começou o sofrimento, todo mundo sabe, né? Que em Gênesis 4 diz que tem o quê? Abel e Caim. Quem foi que aconteceu? Ele, Eva e Adão viu o seu próprio irmão matar o seu irmão. Caim matar Abel. Ali ela já viu o sofrimento. A primeira morte que ele viu foi quando Deus matou o cordeirozinho, o carneiro, para que tirasse a pele dele para fazer vestidura para quem? Para Adão e Eva. E assim começou o pecado ali e o sofrimento. E Deus disse, do suor do teu rosto comerá o teu pão. Assim nós podemos ver. Aí tem aqui no capítulo 3 de Gênesis, tem em cima do seu título, a queda do homem. Olha, no verso 1 que diz do capítulo 3 diz, mais a serpente mais zangai que todos os animais selváticos, que o Senhor Deus tinha feito. Disse a mulher, é assim que Deus disse, não comerei de toda a árvore do jardim. Respondeu-lhe a mulher, do fruto do jardim, do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, desse Deus disse, Deus dele não comerei, nem tocarei nele, para que não morrais. No verso 4, então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que deles comede, se vós abrirão os olhos, e como Deus serei conhecedores do bem e do mal. Olha, como Deus serei conhecedor do bem e do mal. Com essas palavras, a Eva já começou a pôr dúvida no governo de Deus. Aí começou já a dizer, você conhecedor, serei como um Deus, conhecedor do bem e do mal. Ela não conhecia o mal, Eva. Ela conhecia só o bem, só o lado perfeito, né? O lado que Deus tinha lhe mostrado, né? Tinha lhe entregado aquele jardim. E assim, é conhecedor do bem e do mal, exceto que não morrerá. Aí ela passou a duvidar tudo que Deus tinha orientado a elas. E assim, meus amados irmãos, certo que não morrerá. E no verso 5 diz, porque Deus sabe que no dia em que dele comede, se vós abrirão os olhos, e como Deus serei, conhecedores do bem e do mal. Verso 6 diz, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E achou pouco, ainda deu a seu marido Adão. Olha, começou de lá para cá, até hoje, tudo que esse mundo tem aqui, que acontece nessa terra, é fruto da desobediência a Deus, lá no jardim do Éden. Será que foi desobediência? Será que foi aquela maçã que era envenenada, que ele não poderia, aquele fruto que ele não poderia comer? Será que foi por isso? Não, meus amados irmãos, foi não. Aquele fruto era um fruto, podia ser normal. Mas Deus escolheu aquela árvore e disse dela, não comerei, porque no dia que comerdes, morrerai. Mas elas comeram, naquele mesmo dia elas morreram? Não, naquele mesmo dia elas não morreram. Mas eles morreram? Sim, morreram. Mas naquele dia morreu alguém. Quem foi que morreu no lugar deles também? Já para começar já, foi o carneirozinho, um que chama cordeiro, né?
que Deus mandou que Adão mesmo matasse, que esse era até um animalzinho de estimação dele. Ele viu a primeira cena, aquele sangue sendo decapitado, sangrado, e aquele sangue escorrendo. Ali, Adão reconheceu ali e disse: eu apenas não só pequei, mas como também eu lhe matou a Deus, porque ele viu que ali era o sangue, que já começou o sangue ali, podia ser do sacrifício, e tirou a pele daquele carneirozinho para fazer vestidura para ele e ela. E assim, meus amados, é que acontece quando nós desobedecemos a Deus. Às vezes não porque pronto, é proibida, como a Bíblia diz lá em Levítico, capítulo 11, verso 7, que diz que nós não comeremos do carne de porco, porque é uma carne imprópria para o consumo. É uma carne imunda, e não é nem para tocar no seu cadáver. Mas porque a carne é venenosa? Não, porque a carne, se eu comer, ela é venenosa, ela vai me matar? Não é por isso. Deus disse que dela não comer, e se eu comer dela, eu estou sendo desobediente à palavra de Deus, os ensinamentos dele. Aí aquela carne pode me ofertar, me ofender, ela é cheia de bactérias, de germe, é fortíssima, que nem a fervura mata os germes dele. Aí eu estou desobedecendo, sendo desobediente. Eu posso pegar uma doença incurável daquela carne. Então, assim que nem fez Eva no jardim do Éden, mais Adão. E assim, meus amados irmãos, continuamos, vamos para Êxodo, aqui depois de Gênesis, um livro a mais, depois na frente de Gênesis. Vamos para o Êxodo, capítulo 25. Êxodo, capítulo 25. Vamos para o verso 25, verso 18. Que diz assim: fará 2 querubins de ouro batido, os fará nas 2 extremidades do propiciatório. Fazer de querubim, aí verso 9 diz: um querubim na extremidade de uma parte, e outro da extremidade da outra parte, de uma só peça, com os propiciatórios farei os querubim nas 2 extremidades deles. Os querubim estenderão as asas por cima, cobrindo com ela o propiciatório. Estarão ele de face voltada uma para a outra, olhando para o propiciatório. Propiciatório em cima da arca e dentro dela. Para o propiciatório é o que? Ali foi feito 2 querubins de ouro puro batido e colocado em cima da tampa do propiciatório, da arca. Assim, ele ficaria assim, com a asa cobrindo o seu rosto, e com o rosto virado de um para com o outro, em cima ali da parte da tampa feita de ouro, e ali estava. E ali em cima daquela tampa ali, no lugar santíssimo, é chamado ali em cima daquela tampa, tem uma parte que é chamada o quê? Shekinah. Tudo chama Shekinah ali, é a presença de Deus que habitava ali, ali na arca da aliança, do concerto. Assim, meus amados irmãos, que era ali os querubim, eles ficavam ali para o cobrir. Quem era? O anjo Lucifer, que foi expulso do céu, que hoje é a serpente, o diabo, Satanás. Diz que ele era cobridor, Cobridor é o anjo mais próximo de Cristo. Era que ele governava toda aquela hoste angélica, todos os anjos do céu. E assim, quem manteve o quê? Orgulho no seu coração, inveja, para querer tomar o trono de Deus. Foi aí onde houve guerra no céu. E Deus
expulsou ele do céu para a terra. Infelizmente, veio para a terra. Verso 22, e ali virei até em cima do prospiatório, do meio dos dois querubins, que está sobre a arca do testemunho. Falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordeno para o filho de Israel. Ali era onde Deus poderia habitar, ali em cima, que chama Shekinah. Ali é onde ficaria a presença de Deus. Meus amados, é sério. E ali era o serviço dos anjos. É tão feito assim que nela, aqui como na cópia de que foi feita na terra, colocaram também o que? 2 querubins, da mesma forma. Que ele viu, que Moisés viu do céu. E assim é que continuava a luta, a batalha, para que Deus administrasse. E o anjo que é considerado anjo administrador, anjo ajudador do homem na sua salvação. Isso é muito importante. Anjo é considerado, quando aqui lá no Apocalipse 12, verso de 7 a 9, que diz que o dragão arrastou a terça parte das estrelas do céu. Eu vou voltar para lá novamente, para Apocalipse 12, mas eu vou para o verso, não vou para o verso mais 7 a 9 não, eu vou para o verso 4. Verso 4 de Apocalipse 12, que diz: a sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, as quais lançaram para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Quer dizer, aqui o quê? O anjo arrastou a cauda dele arrastou a terça parte das estrelas do céu. O que significa estrela? Estrela na profecia é anjo. Anjo, ele significa anjo, mensageiro. Que os anjos são mensageiros de Deus. Quando tem alguma necessitava de Deus mandar algum recado pelos anjos aqui na terra, ele enviava o anjo. O anjo significava mensageiro, como nós também, passador da palavra de Deus, nós somos servos de Deus, nós somos também considerados um mensageiro da palavra. Nós somos mensageiros que leva essa mensagem. Há muita gente que não conhece essa palavra poderosa em espírito e em verdade. Assim se acha anjo verdadeiro. E a cauda dele arrastou a terça parte das estrelas do céu. Quando ele desceu, ele trouxe com ele a terça parte das estrelas do céu, que é anjo, esse anjo caído, que ele hoje serve a Satanás. Mas é anjo que trabalha para o mal. E assim, essa categoria de anjo. Vamos voltar à nossa Bíblia para nós continuar, que vamos avançar, que o tempo está avançado, né? Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Isaías, livro de Isaías. Vamos para o capítulo 6 de Isaías. Capítulo 6 de Isaías e o verso 2. Isaías capítulo 6, verso 2. Que diz assim: Sarafim estava por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria seus pés, e com 2 voava. Verso 3 que diz: e clamava um para o outro, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E toda a terra está cheia de sua glória. Santo, Santo, Santo. Olha, aqui já a segunda categoria de anjo, que é Sarafim. Sarafim. A Bíblia diz que ele tem 6 asas. Com 2 cobre os pés, com 2 cobre o rosto, e com 2 ele voa acima do trono de Deus. E 24 horas eles cantam aqui:
Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Olha, santo, cobrindo com reverência, meus queridos irmãos. Na reverência ele cobre os pés e o rosto em reverência a Deus. O poder da glória de Deus é tão grande que nem os querubins poderia ficar olhando para o nosso eterno Deus, mas eles cobriam o rosto e com duas voava e cantava: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. Toda céu e terra está maravilhado da sua glória. Olha, e será que os serafins faziam isso em reverência a Deus? E nós, meus amados irmãos, quando nós chegamos na casa do Senhor, que ali também a casa é um lugarzinho santo, será que nós temos essa reverência? Não, nós não temos essa reverência. Nós não se aquietamos diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós temos muitas das vezes que a gente chega na casa de Deus, parece mesmo uma feira, de tanto gente fala para um lado, outro fala para o outro. Cadê a reverência, o silêncio e adoração ao Deus Santo? Né? Esse Deus que está no santuário, que o serafim canta: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Nós não faremos isso. Por muito que nós queira ver isso, nós conversamos muito dentro da igreja. Nós teremos ter a reverência, a comunhão com Deus. E assim, meus amados irmãos, que acontece, né? Mas para todos que... Agora vamos para... Nós já ouvimos as duas categorias de anjos. Primeiro o querubim, segundo o serafim, né? Serafim. Eu vou lá para o final aqui, quase no final da Bíblia, Novo Testamento. 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, vamos para o verso 16, né? Capítulo 4, verso 16, que diz o quê? Porquanto o Senhor mesmo dado a sua palavra de ordem, ouvindo a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Vê o quê? Ressoar da trombeta. Vamos ler novamente? Verso 16. Capítulo 4, verso 16 de 1 Tessalonicenses. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvido a voz do arcanjo, a ressoar da trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Vê aqui, outra categoria de anjo. A terceira categoria de anjo é o quê? Arcanjo. Nós vamos meditar quem é o arcanjo, né? O arcanjo, para você ficar por dentro dessa palavra, não é isso? A palavra de Deus, arcanjo. Arcanjo. Se nós for, eu vou para nós olhar direito. Vamos aqui para Judas. Judas aqui, só tem não tem nem capítulo, é só verso. Aqui próximo de Apocalipse. Judas. Vamos para o verso 9. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo e
difamatório contra ele. Pelo contrário, disse o Senhor te repreenda. Olha, o arcanjo aqui está falando, disse o Senhor te repreenda. O arcanjo, meus queridos irmãos, aqui na Bíblia, é o próprio Deus, né? É o próprio Deus, é o arcanjo. Porque quando ele disser que vem das nuvens do céu, eu vou voltar aqui para Apocalipse, diz, 1 Tessalonicenses ainda, para 1 Tessalonicenses, capítulo 4, eu li o verso 16, agora vamos ler o verso 17, que diz assim: depois nós, os vivos, os que ficamos, seremos arrebatados juntamente com ele, entre nuvens para o encontro do Senhor e nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor, né? Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Quer dizer, aqui no verso 16, está escrito que o arcanjo, quer dizer que o arcanjo é o próprio Deus. Quando ele vier, eu vou ler o verso 16 para cumprimentar o verso 17, né? Para a gente ficar mais atualizado. Que diz: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvindo a voz do arcanjo. Olha, ouvindo a voz do arcanjo, que é Deus. Quem é? Quando Deus vier a vida, a voz do arcanjo. Aí todo que? A ressoar da trombeta de Deus descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. O ressoar da trombeta do arcanjo, será que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro? Será que tinha anjo que tem o poder de ressuscitar os mortos? Não. O arcanjo é Deus, que Deus, quando ressoar da trombeta, o arcanjo Miguel, ele dá a sua ordem para os anjos, ressoar da trombeta, todos que morreram em Cristo ressuscitar incorruptível. Só quem tem esse poder é Deus. Por isso que o arcanjo é considerado Deus, né? E assim em Judas 9 é que completa esse cumprimento, arcanjo. Quando Deus contendia com o diabo sobre o corpo de Moisés. E assim lá estava o que? O arcanjo. O arcanjo é o próprio Deus. Muitos chamam arcanjo Miguel, né? Daria os títulos para ele. E assim, meus amados irmãos, é que continua essa luta até hoje, os anjos bem, os anjos mal, os anjos bem nos defendendo, nos lutando todos os momentos. É uma guerra cósmica, uma guerra literal. A palavra de Deus disse que a nossa luta não é contra a carne, mas sim contra potestade, principado. Meus amados, das cortes, né? Dos enviados, guerra invisível. Essa guerra é a guerra perigosa, e nós não podemos enfrentar ela, a não ser os anjos, né? Anjo Miguel, né? Pode ser assim que venha para batalhar a nosso favor. E assim vamos abrir no Novo Testamento, em Mateus, hoje não é aberto em Mateus ainda não, verso 25, vamos cuidar para a gente finalizar aqui, que a hora já está avançada. Mateus 20, capítulo 25. Mateus capítulo 25. Vamos para o verso 31. Mateus 25 está aqui, verso 31. Vamos todo ficar de olho no livro nesse texto sagrado, que diz assim, em cima de lá o texto assim, o grande julgamento, ó. E que diz assim, quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Então se sentará no trono da sua glória, né? E assim, estará no trono de sua glória. E vamos continuar lendo. Verso 32, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará um dos outros,
como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Verso 33. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, bendito de meu Pai, entrar na posse do reino que vós está preparada desde a fundação do mundo. Vem, bendito de meu Pai, né? Tomar posse do reino que está preparado desde a fundação do mundo. Que palavra bonita, né? Deus vai apartar os cabritos das ovelhas, e os cabritos ficar à esquerda. Aquele que fica à esquerda está em mau caminho, mas as ovelhas que está aquele, Deus chama à sua direita. Vinde, bendito de meu Pai, entrar no reino, na posse que está preparado desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo, que Deus já sabe quem vai ser salvo e quem não vai, quem vai servir a Ele ou quem não vai. Agora, para mim finalizar, tem outro verso aqui, eu leio ele, mas dói meu coração. Eu fico com o coração apertadinho quando eu vejo sair da boca do próprio Deus essa palavra tão pesada, meus amados, tão pesada. Vamos para o verso 41, Mateus 25, o verso 41 que diz: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Que palavra fortíssima, hein? Que palavra fortíssima. Ouvido da boca do próprio Deus para os seus filhos que ele criou, e os seus filhos não obedeceram, desobedeceram. Apartai-vos de mim para o fogo eterno. Vai junto com a besta, com o falso profeta, e com o diabo e os seus anjos, que o fogo não foi feito para o homem, e sim foi para queimar Satanás. Mas infelizmente, quando o homem caiu no pecado, o homem também tomou posse desse mesmo fogo que Satanás vai ser destruído. Meus amados irmãos, Cristo olhando pelo amor que ele tem, olhando por olho dos seus filhos, esses que não quiseram nada com Deus. Você acha que ele disse essa palavra com alegria? Não. A palavra com alegria, quando ele diz: vem a mim, bendito de meu Pai, oh glória, aleluia. Mas quando ele diz essa palavra aqui, tenho certeza que Deus chorou nesse momento. O seu coração, Jesus chorou nesse momento. O seu coração ficou partido. Ele queria salvar todo mundo, mas nem todo mundo quis ser salvo, meus amados irmãos. É por isso que eu prego para meus irmãos. Eu estou aqui no interior pregando para meus irmãos. Tem uns doentes, né, depressivo, e eu levando a palavra de Deus, ele está até mais conformado, que ela chorando e dizendo que vai morrer. Mas meus irmãos ainda não se converteram, né? E meus filhos ainda não se converteram, eles vão para outra denominação, que eu sou da Igreja Adventista do Sétimo Dia, aquela que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Os 10 mandamentos, principalmente o sábado é o dia do Senhor, que é o dia memorial da criação. Se você quer ler, você vai lá em Êxodo, capítulo 20, pode ler do verso 8 ao verso 11, o que é que está escrito lá. Se você quiser ler mais, aí você vai lendo mais lá em Ezequiel 20, capítulo 20, verso 12 e verso 20, você vai ver o que fala sobre o sábado. E a Bíblia toda, falando em menção do sábado, que o sábado é o dia do Senhor, mas o povo da terra diz que esse dia foi abolido. Eles aboliram? Será que o homem tem capacidade, algum poder eclesiástico de mudar o que Deus fez? Terá o homem esse poder? Não, meus amados, não tem o homem. Mas eles querem fazer, querem denegrir a palavra de Deus, porque Deus escrito aqui, e mais a palavra de Deus que foi escrito com o dedo de Deus, da tábua de pedra, e os 10 mandamentos. Quatro mandamentos é o nosso amor de nós para com Deus, e os outros 6 mandamentos na segunda tábua é o nosso amor para com o nosso próximo. Mas
muito por aí diz que esse dia foi abolido. Por isso que Deus não fala com alegria essa palavra, mas ele como juiz, como justiça. Quando ele veio essa terra, ele veio como amor, como garotinho, né? Como cordeiro misericordioso, mansinho, bondoso, curando, ressuscitando. Mas quando ele vem agora, ele não vem como mansinho, ele vem como juiz. Ele é amor, mas também ele é justiça. Veio para fazer justiça. E ele só vai levar aqueles que fizeram, nem por onde fizeram, que nós não temos mérito de fazer por mérito nosso, como ir para o céu. Mas pelo mérito de Deus, pela graça dele, mas pela graça, mas pelo aquele que aceitou, que desceu o tanque batismal, que caminhou nessa peregrinação até a ordem dele, eis que caminhar até o fim, eis que eu te dou o quê? A coroa da vida. O galadão está preparado. Assim, meus amados irmãos, essa palavra eu vou ler só mais uma vez para finalizar, no verso 41 que diz: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Olha, esse fogo preparado para o diabo e seus anjos, não foi preparado para o homem, para o ser humano esse fogo. Não, não, não. Foi preparado para o diabo e seus anjos. Porque quando houve guerra no céu, que esse anjo foi atirado para a terra, aqui não tinha sobrevivente, não, o mundo não, aqui não estava, era treva aqui. Diz que lá no início de Gênesis se diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Quer dizer que aqui não tinha terra, era só água, abismo, treva, escuridão. Aí, meus amados irmãos, mas o homem, depois do pecado, depois que fez o homem, Deus foi que o inimigo veio atentar e eles caíram em pecado. Por isso está hoje toda essa desordem, todo esse aí assassinato, cheio de presídio, de hospital, muito, a nação quase toda doente, E assim é que é. O fogo não foi feito para o homem, e sim para o diabo e seus anjos. Mas infelizmente os anjos vão cair também no meio, o falso profeta e a besta, E a besta vai ser tudo queimado com fogo e enxofre. Aí acabará, aí não haverá mais nem pecado nem pecador, porque Deus vai fará novo céu e nova terra, para os seus ungidos e morar. Você não quer, meus amados, morar no novo céu e nova terra? Sendo ungido com Deus? Primeiro passar 1000 anos no céu, reinando, sendo sacerdote de Deus no céu, aprendendo, lendo os livros, abrindo os livros, aprendendo muitas coisas durante 1000 anos, se preparando para quando completar os 1000 anos, nós voltaremos do céu na Nova Jerusalém, e descerá ali aonde Deus foi foi morto ali no outro, mas aí Deus fará novo céu e nova terra. Quando a Nova Jerusalém vier do céu, aqueles que estão perdidos ainda estão mortos no pó da terra. Mas quando Jesus descer do céu com a sua nova Jerusalém, ali todos ressuscitarão. Ali é onde vão encontrar toda a humanidade viva, os vivos perdidos e os vivos salvos, que estão dentro da cidade santa. Aí, meus amados, aí ali eles vão ver sua sentença final. Todos se levantarão do túmulo, do jeito que morreram, uns sem perna, outros sem braço, do jeito que for, mas ali para receber sua sentença de morte, e ali vão ser queimados para o fogo eterno. Eu não vou mais explicar direitinho, detalhe por detalhe, porque o tempo já está finalizando. Então, meus amados irmãos, vamos se preparar para estar desse lado assim das ovelhas. Venha a mim, bendito de meu Pai, entrar no poste que está preparado que desde a fundação do mundo. Então nós temos, porque Deus veio e deu o bramido por nós na cruz, mas nós também temos que fazer a nossa parte, temos que aceitar, tem que se batizar, para que nós não entre em tentação ou em condenação. Assim é que é aquele que serve a um Deus vivo,
um Deus que quer nos levar para o céu, tirar desse mundo de horror, desse mundo de pecado, desse mundo de prostituição. Eu não vou ler mais um verso aqui, porque quando a gente começa a ler esse livro sagrado, a gente se empolga de um jeito que a gente não quer mais nem parar de ver, que o Espírito Santo habita em nós. Eu não vou abrir aqui em 2 Timóteo. Vamos para o capítulo 4 e o verso 7. Vamos falar sobre o apóstolo Paulo, quando ele encerrou a sua trajetória aqui na terra, né? Um grande pregador da palavra de Deus e um grande escritor desse livro sagrado do Novo Testamento. Se o Espírito não me engano agora, foi 14 livros que ele leu, que ele escreveu. Assim, capítulo 4, verso 7. Ele diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Então somente a mim, mas também a todos quanto ama a sua vinda. Todos aqueles que amam a vinda de Cristo. Olha, Paulo disse: combati o bom combate. Será que nós estamos combatendo esse bom combate, meus amados? Se eu for falar aqui o que Paulo passou nessa terra, eu vou passar aqui mais uma hora falando, ou mais, sobre o que ele sofreu pelo Evangelho. Mas ele foi firme até o fim. E ele foi morto, decapitado. Mas ele não fugiu ali da palavra de Deus. Que nem ele disse, mesmo que mate a alma, mas não mata o espírito que está com Deus. Amém? Amém. Então, para todos, vamos fechar nossos olhos. Deu para entender mais ou menos, né? Nessa pincelada, mais ou menos. Se você não me entender, escreva novamente, que eu possa, escreva, mande mensagem, que eu possa fazer outra mais detalhada sobre os anjos ainda, né? Então, então, para finalizar, vou fechar nossos olhos, falar com o nosso Deus nessa manhã, que seja um dia cheio de poder. Então, Pai querido, grandioso Deus e grandioso Pai, obrigado por esse ensinamento sobre os anjos, Pai, que é o ajudador dos homens e também o seu mensageiro. Deus, nessa manhã, Pai, encha nossa mente e nosso coração do teu poder. Venha nos orientar, venha nos capacitar cada dia mais, Senhor. Venha, Pai, tirar os nossos maus pensamentos e colocar pensamento eterno, pensamento de vida eterna e de salvação para comigo e para com todos esses que nos assistem nesse momento. Onde essa mensagem chegar, que o seu lar, e seja um lar hoje abençoado, que as trevas sejam banidas de sua vida. Somente a palavra do Espírito Santo e a claridade de sua luz permaneça nesse lar. Algum casal que estão sendo desmoronado, Senhor, que seja, Pai, reconstruído e voltado à harmonia e à paz para com si e para com Deus. Assim fique comigo nesse dia, nos abençoando, é o que te peço nesse momento. Desde já te agradeço, em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém e amém, meu Deus. Amém. Aleluia, louvado seja Deus.